Pessoal, espero que estejam todos bem, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso primeiro vídeo em que a gente vai estar falando sobre NR33 voltado para vigias e trabalhadores. Muito prazer, meu nome é Matheus Miranda, sou bombeiro profissional civil há 8 anos, instrutor credenciado no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, sou operador de busca e resgate em estruturas colapsadas, operador de Task Force, operação em força-tarefa a nível nacional e internacional, em resgates em situações de desastres naturais. Sou também guarda-vidas de águas fechadas e operador de sistema de comando de incidentes. Algumas das minhas qualificações que eu trago ao longo dessa minha trajetória como emergencialista e agora, recentemente, exerço a função de técnico de segurança e instrutor em uma das usinas aqui da região de Franca SP. E essa missão é a que me trouxe para fazer esse vídeo e compartilhar um pouquinho desse conhecimento que eu tenho vivido há quase 1 ano e 5 meses trabalhando dentro de uma usina de geração de etanol, de energia e de açúcar. E essas experiências eu vou compartilhar com vocês, um conteúdo muito rico, e espero que cada uma dessas palavras, ou pelo menos 1% daquilo que eu vou falar ao longo de todos esses vídeos, você possa absorver e possa trazer valor, possa agregar conhecimento para você e possa trazer evolução, independente da atividade a qual você execute no seu dia a dia, nas suas rotinas de trabalho, ok? Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre NR33 voltado especificamente para vigias e autorizados. Bom, vamos entender um pouquinho dessa norma. Matheus, por que vigias e autorizados? Nos vídeos à frente eu vou explicar a funcionalidade, a responsabilidade de cada um desses integrantes dessa equipe de excelência que executa atividades e ações dentro de espaço confinado. Hoje nós vamos se retrair um pouquinho para a parte de entender o que é um espaço confinado, de saber identificar e reconhecer um espaço confinado. Então, vamos viajar um pouquinho aqui comigo e entender os tipos de formação e treinamento que existem para espaço confinado, para as atividades em espaço confinado. Primeiro treinamento é isso, vigia e autorizado. Esse treinamento ele engloba dentro da norma regulamentadora 33, que foi elaborada e feita pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, voltado especificamente para as pessoas que vão executar tarefas no interior desses espaços confinados. Vigias e entrantes possuem uma carga horária de 16 horas de formação, tendo que esses operadores passar por uma requalificação a cada 1 ano por obrigatoriedade normativa, certo? E aí a carga horária baixa um pouquinho, a formação é 16 e a carga horária vai para 8 horas de formação. Aí nós temos uma outra categoria de treinamento que é para supervisores de espaço confinado. Essa categoria, geralmente dentro das empresas, quem exerce essa função de supervisor de espaço confinado são cargos de liderança, né? Mas nada impede você que não trabalha em empresa nenhuma obter esse conhecimento e já vou te explicar qual é o caminho adequado para se fazer isso. Dentro dessa ação, o treinamento de supervisor ele tem a carga horária de 40 horas para formação e 8 horas para reciclagem periódica anual de cada um desses colaboradores que executam esse tipo de formação. E aí, pessoal, eu sei que tem muitos bombeiros profissionais civis que talvez acompanham esse conteúdo agora e eu vou falar diretamente com vocês. Existe a formação específica para resgatista em espaço confinado. E aqui eu abro um parênteses para ressaltar alguns pontos importantes. Muito cuidado, meus amigos bombeiros profissionais civis que fazem cursos de NR33 especificamente de 8 horas, né? Que vão capacitar vocês de 4 horas, de 3 horas e dizem, né, que vão capacitar vocês a fazerem resgates em espaço confinado. Cuidado, muita atenção quanto a isso, porque a gente tem normas específicas que tratam sobre esse assunto. Para você ser um resgatista em espaço confinado, é um treinamento chamado Resgate Técnico Industrial. Você tem que ter conhecimentos básicos, pelo menos, de nós, de amarrações, de técnicas de resgate em altura. E esse treinamento ele envolve técnicas de resgate em altura e em espaço confinado, tá? Então, eu vejo muitos colegas meus fazendo, né, infelizmente, treinamentos aí na região, em locais, né, com o perdão da palavra, que não tem estrutura, que não tem capacidade, ministra uma carga horária baixa, que não consegue aglobar tudo aquilo que um profissional precisa saber para ser um resgatista de espaço confinado e altura.
Então, o máximo de atenção possível aonde você vai fazer, qual é a capacidade de estrutura que essa escola vai te dar. Nós precisamos entender que para ser um resgatista, eu preciso ter o conhecimento teórico. Isso é muito bom. Eu levo uma frase comigo que a teoria precisa andar paralelamente com a prática. Você precisa ser tanto bom na teórica quanto bom na prática. E principalmente quando se fala de resgate, precisa ter conhecimentos práticos. Então a estrutura da escola, do local onde você vai fazer, precisa te proporcionar isso. E para se executar um treinamento como esse, a carga horária mínima para nível operacional é de 32 horas de treinamento. Então, são horas de teórica e horas de prática, teórica e prática associado ali. Então, existem algumas escolas no Brasil, né, que são referências, né, para se fazer esse treinamento. Então, procure uma escola qualificada. Não vá por custo-benefício, mas sim vá por qualidade de treinamento. Essa é a minha indicação, né, como instrutor credenciado no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Eu digo isso com precisão para vocês. Dentro desse resgate técnico industrial, 32 horas para nível operacional, 30 mais 32 horas para nível líder e mais 32 horas para nível coordenador, que é o que te permite ensinar outras pessoas a executarem esse tipo de resgate. Então, muita atenção quando você for fazer essas ações, procure centros qualificados, preparados tanto na teórica quanto com capacidade para você executar práticas, para você concluir a sua formação e seus conhecimentos com isso, beleza? Então, dados os recados, os tipos de formação que nós temos, vamos entender agora o que é um espaço confinado. Eu sei que existem diversas pessoas, podem ter técnicos muito mais experientes que eu aqui na área, profissionais que trabalham dentro de espaço confinado, que já sabem com clareza o que é um espaço confinado, já têm as suas próprias definições do que é um espaço confinado, mas existem pessoas que talvez nunca viram e nem sabem o que é um espaço confinado. Então eu vou detalhar para vocês. Imagine aqui, depois que acabar esse vídeo, ou até mesmo agora com o celular na mão, não sei onde você está, sai aí na porta da sua casa ou num ambiente, em qualquer ambiente que você estiver na rua, procure uma boca de lobo, procure um bueiro, e ali você vai conseguir identificar o primeiro espaço confinado que você vai ver aí talvez na sua trajetória. Bom, os bueiros, as galerias de águas pluviais, elas são consideradas espaços confinados, e já já você vai entender pela característica de cada uma delas. Essas galerias de águas pluviais, elas possuem um diâmetro de tubulação, anilhas conectadas entre si, que tem o objetivo de levar a água da chuva a chegar a um rio, a chegar a um determinado reservatório, se for um sistema interno de uma empresa, e conduzem essa água. Então, a tubulação, uma limitação de entrada e saída, e isso acaba caracterizando o primeiro contato que você tem com espaços confinados. É isso mesmo, você não precisa ir numa indústria para você conseguir ver um espaço confinado. Tem um espaço confinado aí o mais próximo possível da sua casa ou do seu ambiente de trabalho onde você estiver assistindo. Vamos avançar um pouquinho no conhecimento e vamos imaginar. Imagina um reservatório de água. Se você trabalha numa empresa aí, procura saber se na sua empresa tem um reservatório de água vertical, certo? Você vai ver ali que esses reservatórios de águas verticais, essas caixas d'água grandes, eles também são considerados espaços confinados, tá? Vamos evoluindo um pouquinho mais, existem equipamentos que são armazenamento, né? Que são tanques de armazenamento, silos de armazenamento. Silos está relacionado a grãos. Tanques e reservatórios pode ser de líquidos inflamáveis, de produtos químicos, entre outros tipos de espaço confinado. Então, são uma vasta característica e tipos de espaço confinado que nós temos aí pelo Brasil afora em diversos tipos de atividades. O que a gente precisa entender desses espaços confinados é que ele possui uma característica, tá? Quais são as características de um espaço confinado? Para mim considerar um espaço confinado. Primeiro, limitação de entrada e saída. Quando a gente fala de limitação de entrada e saída, imagine esse bueiro aí que eu pedi para você olhar aí na rua da sua casa. Pode ser que ele tenha uma saída a quilômetros de distância lá na frente, um outro bueiro, né? Ou às vezes a metros de distância, mas ele possui limitação, você não concorda comigo? Olha o tamanho desse bueiro. Para passar uma pessoa, para fazer uma inspeção, uma manutenção, é uma limitação de entrada e saída. Em alguns espaços confinados, como silos ou reservatórios de água, ele pode possuir apenas um acesso. O mesmo acesso que o colaborador entra é o acesso que ele sai. Alguns outros espaços confinados podem possuir outros tipos de acesso, mais tipos de acesso, 2, 3, 4 tipos de acesso. Então, existe uma diversidade. E a primeira característica para se identificar um espaço confinado é a limitação de entrada e saída. A próxima característica é que esse
local, esse espaço, vocês concordam comigo que eles não foram projetados para a ocupação humana contínua? Que não foi projetado para o ser humano ficar ali por longos tempos e até mesmo desconfortável em algumas situações por conta da sua geometria, do seu formato? Então, essa é a segunda característica. E a terceira característica é a mais importante, que a gente vai dar a tratativa de toda essa série. Quase todos os vídeos você vai ouvir falar sobre isso, que é a inexistência de uma ventilação. Pode ser que tenha uma ventilação baixa ou uma ventilação inexistente dentro desses espaços. E a principal preocupação, o principal perigo de um espaço confinado está relacionado à sua atmosfera, ao seu ambiente, à sua oxigenação e à sua ventilação. É o que eu vou trazer detalhadamente para vocês nos próximos vídeos. Então entendemos as características, entendemos os tipos, os exemplos de espaços confinados que talvez não estão tão longe de nós, né? Estão bem próximos de nós, do nosso dia a dia. E o que, Matheus, é primordial que eu preciso saber sobre os espaços confinados? Sabendo identificar o que é um espaço confinado, né, a característica dele, limitação de entrada e saída, não foi projetado para ocupação humana, a gente precisa, quando se for realmente fazer uma atividade de trabalho dentro desses ambientes, identificar é fácil. A identificação a gente consegue ver por uma placa. Geralmente os espaços confinados possuem uma placa dizendo perigo, risco de morte, espaço confinado. E ali na boca de visita, grave esse termo, alguns abreviam para BV, né? A boca de visita é o local de acesso, é a porta de acesso para esse espaço confinado. É a que possui a limitação, né? Muitos podem ter 2 ou 3 bocas de visita, mas a realidade às vezes é que grande parte possui uma ou no máximo 2 bocas de visita. E dentro disso, quando a gente bate o olho na placa, a gente já consegue identificar, ali é um espaço confinado. Por essas características que eu passei para vocês, por esses modelos, você já consegue mensurar e saber o que é um espaço confinado. Só que quando a gente vai trabalhar, vai além de apenas saber identificar, ler placas. A gente precisa ter o reconhecimento de um espaço confinado. E o que, quando a gente é trabalhador, a gente começa a assumir uma postura de que, não, eu sou trabalhador. Eu sou pago para ser um soldador, um técnico mecânico, eu vou lá para resolver um problema no interior desse espaço confinado, e quem tem que saber a responsabilidade, os detalhes desse espaço confinado é o supervisor e quem trabalha com ele. Eu vou lá para fazer a minha tarefa. Meu amigo, se você é um trabalhador, não tem essa consciência, né? Tenha consciência de você despertar para aprender a reconhecer os espaços confinados. E aí envolve a sua saúde, envolve a sua segurança, certo? E esses detalhes que eu vou passar para vocês agora é fundamental. E muitos dos colaboradores aos quais a gente tem visto não tem essa prática de saber reconhecer o que é um espaço confinado. Poucos sabem o que é o espaço confinado que estão trabalhando. E a primeira pergunta para a gente fazer esse reconhecimento e saber buscar a resposta é: o que produz dentro desse local, desse espaço confinado? O que é? É um reservatório de água? É um local onde você tem armazenamento de produto químico? É um silo, armazenamento de grãos e líquidos inflamáveis? O que se produz? O que se faz dentro desse espaço confinado? Então essa é a primeira pergunta muito importante. A segunda pergunta muito importante que a gente precisa buscar as respostas a gente fala sobre CEP, que é controle de energias perigosas. O que é as energias perigosas? O que leva esse líquido, esse fluido, esse produto para dentro desse determinado equipamento? Imagine comigo que você vai trabalhar dentro de um espaço confinado e você precisa que esse espaço esteja vazio. Imagina você trabalhando e de repente uma ação começa a jogar líquido lá dentro, um vapor, um caldo quente, algo que possa gerar um perigo, um risco eminente para a sua vida e para a sua saúde ali dentro desse espaço. Então vocês concordam comigo a importância de eu saber a quantidade de válvulas que estão relacionadas, a quantidade de tubulação, o que são os produtos que são introduzidos dentro desse recipiente e por onde que eles vêm. Geralmente por essas tubulações vão ter válvulas e essas válvulas a gente precisa buscar fazer o controle de energias perigosas, o famoso bloqueio dessas energias perigosas, que são bloqueios mecânicos quando a gente fala de válvulas. Mas às vezes dentro desse equipamento pode ter um mexedor que mexe esse líquido, que mexe esse fluido lá dentro. E geralmente esse mexedor vai ser movido por uma bomba. Então a gente tem especificamente um bloqueio elétrico também.
E existe uma infinidade de tipos de bloqueio que pode acontecer aí, mas esses são os mais importantes: bloqueio mecânico e bloqueio elétrico desse equipamento. Qual a quantidade de válvulas? Quantas bombas estão relacionadas a esse equipamento? Porque isso são as energias perigosas que podem tirar a sua vida durante uma ação de trabalho ali dentro, certo? Outra informação importante é a gente, no momento de estar reconhecendo, saber a quantidade de bocas de visita que esse equipamento tem. E se todas essas bocas de visita estão abertas. E lá nas matérias da frente, a gente vai entender o porquê da importância dessas bocas de visita estarem abertas, certo? Espero que você tenha compreendido. Essas foram algumas das perguntas que a gente precisa esclarecer, que a gente precisa entender. E para a gente encerrar com chave de ouro, mais uma perguntinha para a gente definir aqui especificamente, reconhecer um espaço confinado com mais exatidão, que quais os tipos de gases esse espaço pode gerar? Então, por mais que às vezes a gente pensa que é apenas um reservatório de água, será que não pode ter a presença de gases contaminantes e inflamáveis dentro desse espaço, por mais que seja um reservatório de água? Então, é bem importante e é isso que a gente vai descobrir nos próximos vídeos dessa série de vídeos que eu vou compartilhar com vocês, certo? Então, vou dar uma missão para vocês. Para a gente ter um próximo vídeo, eu gostaria que esse vídeo aqui, pelo menos, no mínimo, são 16 minutos de vídeo. Então, eu queria alcançasse pelo menos 16 likes em todas as redes sociais que eles tiverem aqui, tá? Seja no LinkedIn, seja no Instagram, para mim poder compartilhar o novo conteúdo da próxima série. E não deixe de me ajudar a compartilhar, a disseminar esse conteúdo, essa informação para outras pessoas, porque eu tenho a certeza que esse conteúdo vai te ajudar, vai fazer você agregar conhecimento e evoluir nas suas atividades relacionadas a espaços confinados. Forte abraço do instrutor Matheus Miranda. Eu te espero na próxima semana, desde que você bata essa meta aí, que é uma meta muito simples. 16 likes e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!